E chega a hora da gente falar sobre essa WrestleMania Noite 2. E, meus amigos, um spoiler pra vocês. Que noite incrível, tá? Que noite incrível. Infinitamente superior à Noite 1, tá? Já vou dizer que logo de cara, simplesmente genial, tá? Gostei muito dessa noite. E vamos começar logo porque a gente tem muita coisa pra falar. O show foi aberto pela Stephanie McMahon hoje, né? Ontem foi o Triple H, hoje a Stephanie abriu. Ela falou algumas coisas, falou de família e tudo mais, e aí a gente fica meio assim por causa do Vince, né, e tal. Mas de qualquer forma, ela fez a abertura do show, os fogos e tudo mais, e aí a gente foi pra primeira luta que foi a Triple Threat pelo Women's World Championship. Sinceramente, essa luta pra mim podia ser ou main ou co-main event, sabe? Ou poderia ser o main event de ontem. Tô nem aí, porque essa luta foi espetacular, cara. Ela abriu a WrestleMania com uma chave de ouro, assim, surreal, tá? Surreal. Porque só essa luta, até a metade, ela já tava sendo melhor do que qualquer luta de ontem, menos o main event, tá? E lá pro final, ela definitivamente se tornou a melhor luta da WrestleMania até então, tá? Até o momento dela, ela tinha sido a melhor luta da WrestleMania. E ela começou com a entrada da Io Sky. Eu tinha reclamado no vídeo que eu tinha feito sobre a WrestleMania Noite 1, o vídeo que eu perdi, é, em relação à entrada da Tiffany Stratton na WrestleMania no sábado, porque a Tiffany entrou primeiro. Eu não gosto desse negócio de campeão entrar primeiro. Eu acho que tira um pouco do respeito do campeão, tá? Eu acho meio chato. E aconteceu aqui também, aí o Sky entrou primeiro, depois veio a Bianca, depois veio a Rhea. E eu acho isso meio zoado, tá? Na minha opinião, acho isso meio zoado. Prefiro o campeão entrando por último, mas tudo bem. Aí a Bianca depois entrou, a entrada dela foi fraca esse ano, na minha opinião, foi meio fraquinha. Geralmente as entradas dela são melhores. Ninguém teve uma entrada espetacular nessa WrestleMania, todo mundo teve uma entrada meio fraquinha, de certa forma. Mas ela entrou com a enteada dela, que é a filha do Montesfort, né? Eu achei legalzinho. O Michael Cole falou isso nos comentários, interessante, ok. E aí a gente teve a entrada da Rhea Ripley e ela tava com uma attire que era aparentemente baseada no Batman que ria. Ela tava com um batom vermelho e tal, achei bem legal, achei bem da hora a attire. Daí a gente vai pro combate. No combate a gente viu muito da psicologia da Feld sendo aplicado, principalmente no início, que é em relação a Io Sky ser olhada como, sabe, uma coisa à parte da rivalidade. Ela não era a principal da rivalidade, né? A Rhea e Bianca simplesmente não respeitavam o fato dela ser a campeã e simplesmente nem ligavam pra ela. E isso fez uma parte grande no início do combate, mas logo as coisas se ajeitaram e ficou de igual para igual, tá? Teve alguns spots bem legais. A, a gente viu um spot mais pro final de uma sequência de finishers incrível, tá? Que primeiro começou com a Rhea tentando um Riptide do top rope. Aí o Sky reverteu, jogou a Rhea pro, pro chão. Tentou o moonsault, a Rhea reverteu o moonsault e o foi cambaleando para outro lugar. Bianca pegou ela, meteu o KOD. Foi um spot muito legal. Aí deu um kick out, mas a crowd já tava assim, gritando e tal. A crowd foi incrível nesse combate também, tá? O final, maravilhoso. Que a gente teve a Rhea Ripley levando o KOD da Bianca. E aí, enquanto a Bianca tava no pin, aí o foi lá e pulou como um sorte em cima da Bianca e pinou ela. E aí o venceu e reteu seu título mundial das mulheres. Luta perfeita, tá? Pra mim, na minha opinião, foi uma das melhores lutas da WrestleMania. E definitivamente foi melhor do que qualquer luta de sábado, inclusive o main event, na minha opinião, tá bom? Então é isso, e o Sky vence e continua como campeão, como eu havia previsto também. Daí veio a luta Sin City Street Fight entre Drew McIntyre e Damian Priest. A gente já começou com a entrada do Drew aí, patrocinada pelo Doom da The Dark Ages, né? A gente viu ele fantasiado assim de Doom. Eu comentei isso sobre esses patrocínios em entradas. Eu acho que talvez esteja indo um pouco longe demais, talvez. Eles fizeram isso com as entradas dos Wall Raiders na WrestleMania do sábado. Eles estavam vestidos de Clash of Clans e foi bem esquisito o attire deles. Mas essa do Drew tava até boa, tá? Eu não vou mentir, tava até legal. Só que, mesmo assim, cara, é esquisito,
tá? Não sei se é algo que eu gostaria de ver continuado da WWE. De qualquer forma, ok. E aí a gente teve a entrada do Damian Priest, que foi incrível. O Kerry King do Slayer tava lá tocando a entrada dele, e, tipo, foi absurdo, tá? Foi lindo, lindo, lindo. A attire do Priest tava muito boa também, gostei bastante. E aí a gente teve o combate, né? O combate começou ali normal, né? O Drew atacou o Priest enquanto ele tava tirando o casaco e tudo mais. Aí a gente teve alguns spots específicos, tá? Eu sinto que a luta foi encaminhada muito para esportes, ela não foi muito bem assim natural, na minha opinião. Ela foi mais. é, Você via que tinha muitos spots planejados, né? E aí a gente viu. O primeiro spot que eu tenho aqui anotado para comentar seria a selfie do Drew, tá? O Drew, no meio do combate, pegou o celular do irmão dele, que tava na crowd, e tirou uma selfie com o Damian Priest caído no chão, postou no Twitter na hora e tal, foi bem engraçado, tá? Mas não foi um esporte assim de Street Fighter, só foi algo engraçado. Depois a gente teve alguns dos primeiros spots mais fortes assim do combate, entre eles um Razor's Edge, que o Damian Priest pegou o Drew McIntyre da top rope e atacou, jogou o Drew com o Razor's Edge numa mesa, foi muito bonito, limpo, perfeito o spot, tá? Aí a gente teve um Future Shock em cima das Steel Steps, o que machuca mais o Drew do que o Priest, então eu não entendo por que ele faria isso, mas achei muito legal também, achei muito bonito. Daí a gente teve um spot muito legal que foi o Damian Priest tentando fazer um old school, né? Andando nas cordas enquanto segura o Drew. Drew empurra ele porque esse move não faz sentido, tá? É só fazer isso com alguém, só empurrar e acabou. Empurrou, acabou. Damian Priest o Drew McIntyre empurrou o Damian Priest, ele caiu em duas mesas do lado de fora, foi muito legal, gostei bastante disso aí. E aí o Damian Priest tinha colocado uma cadeira no corner, né? Geralmente eles botam essa cadeira um pouco mais pra frente. Eles botam entre as cordas, mas o Damian Priest colocou ela no meio da proteção ali dos corners. E achei até esquisito quando ele fez isso, porque foi, pô, será que vai ficar mais presa aí e tal? Mas aí a gente entendeu por que que ela ficou ali. Foi justamente pro spot final, que foi quando o Drew McIntyre aplicou um Claymore no Damian Priest, que estava encostado ali. Então a cabeça do Damian Priest teve que entrar dentro do corner e bateu ele na cadeira. Foi muito bom o spot. E foi ali que o Drew McIntyre fez seu finisher final e venceu o combate. Gostei bastante, tá? Foi um combate ok, foi um combate legal. E poderia ter sido melhor, nenhum dos dois sangrou. Eu achei que aconteceria, mas tudo bem. Foi uma luta boa, foi uma luta ok. Drew McIntyre estava precisando dessa vitória bastante. Já tinha comentado sobre isso no meu vídeo de previsões. E fico feliz pela vitória dele. Então é isso aí, Drew McIntyre bate Damian Priest na WrestleMania. Em seguida, a gente teve a Fatal 4-Way pelo Intercontinental Championship. A gente começou com a entrada do Penta, tá? Eu gostei bastante da entrada do Penta, apesar de ser a entrada comum dele, não teve nada de diferente, mas, pô, ele tem uma aura sobre ele, né? Eu gostei bastante da attire dele, a attire dele era verde com os detalhes amarelos e tal, achei bem legal, tá? Primeira entrada de WrestleMania dele, achei muito boa. Aí a gente teve a entrada do Dominic Mysterio, ele tava usando uma máscara e ele teve uma certa dificuldade de tirar a máscara na hora do timing ali da música, mas ele conseguiu tirar depois e tava tranquilo. Mas achei engraçado nesse momento. Depois a gente viu o Finn Balor entrando, ele tava com uma máscara amarela também, e alguns detalhes amarelos nas attires. Eu achei o amarelo esquisito, pra ser sincero, achei que não combinou muito com a attire dele, mas tudo bem. Eu sinto que o Finn tá meio perdido em relação à gimmick, tá? Ele poderia achar uma gimmick nova, eu não sei se eu gosto dessa gimmick dele. De qualquer forma, a entrada ok. E aí a gente viu a entrada do Bron Breakker, a primeira entrada dele de WrestleMania. E ele tem essa aura também sobre ele que é simplesmente incrível, né, cara? Bron Breakker entrando como Intercontinental Champion, a música dele é muito boa. Todo mundo começou a fazer os latidos na crowd. Foi simplesmente muito legal. E aí a gente começou o combate. Ah, o combate começou exatamente como eu imaginei que aconteceria, que começaria. Que era o Braun virado pro corner e aí ele se vira pra dar o spear no Dirty Dom. Só que ele não chegou a bater o spear, eu imaginei que bateria. O Dom saiu do caminho e tal. E todos eles começaram a brigar. A gente viu o Dom e o Balor trabalhando juntos no início e tudo mais. Aí do lado de fora eles
deram uma brigada com o Penta e tal. E teve um momento muito interessante que o Penta acho que derrubou o Dom, ou foi o Belo? Acho que. Não, ele derrubou os dois, desculpa. Com um topeio suicida, né? Que chamam. É, ele pulou do ringue pra fora e tal. Derrubou o Dom e o Balor. Daqui a pouco veio o Braun e simplesmente voou por cima do Dom e do Balor, tá? E voou pra cima do Penta e foi incrível, foi muito legal. Aí Carlito apareceu, né? Carlito tentando roubar o show aí, gostei bastante. E foi um pouco depois do Carlito aparecer que a gente teve aí o primeiro embate entre Dominic Mysterio e Finn Balor, tá? O Dominic viu o Finn Balor perto das cordas e falou, que se foda, foi lá, atacou ele com um dropkick, atacou ele com 619, Balor segurou o 619, puxou ele e começou a bater. Aí os dois começaram a cair na porrada e não deu perdão, não deu nada. Desde então, esse momento, o Carlito começou a fazer mais interferências. Aí acho que ele puxou o Penta pra fora. Ele puxou o Penta pra fora, botou na mesa de comentarista. Ele ia quebrar a mesa com o Penta e tal. Ele tava guiando o combate, basicamente. E aí foi o momento que eu soube: pô, Carlito vai morrer hoje. Vai morrer hoje. Não passa de hoje, cara. Não passa. E aí, do nada, Braun Breaker pula da outra mesa em cima da mesa no Carlito com o Spear. Destrói o Carlito na mesa com o Spear. E é isso. Descansa em paz, Carlito. Você fez um ótimo trabalho, tá? Foi muito divertido, foi muito legal. E aí, no final, a gente teve, né, um momento maravilhoso que foi o Dirty Dom. Ele atacou o Breaker com o 619. Ele tentou fazer o Frog Splash, mas o Balor não deixou. Balor foi lá e pegou o Braun, aplicou o Coup de Grace. E aí, quando o Balor ia fazer a contagem, vem Dirty Dom com o Frog Splash em cima do Balor. Fez a contagem no Balor. 1, 2, 3. Dirty Dom, novo campeão intercontinental. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível, tá? No meu vídeo de previsões eu tinha dito sobre provavelmente o Dom não pinar o Balor, tá? Mas foi exatamente o que aconteceu. O Dom pinou o Balor. Mais cedo no combate eu imaginei que talvez isso aconteceria, porque não tinha possibilidade pra mim do Dom pinar o Penta ou o Braun, tá? Eu acharia muito esquisito naquele momento do combate, mas no meu vídeo de previsões eu disse que era o que aconteceria. De qualquer forma, eu falei sobre a vitória do Dominic Mysterio e aconteceu, gostei bastante. Dominic Mysterio é o novo campeão intercontinental. Simplesmente incrível, tá bom? Simplesmente incrível. Daí a gente teve o desafio aberto do Randy Orton, né? Desafio aberto do Randy Orton, que eu imaginei que talvez confirmaria uma luta dele contra o Solo, contra o Solo Sikoa, como eu falei no meu vídeo de previsões, mas ele resolveu fazer um desafio aberto, tudo bem, ok, achei bem legal. E eu tava imaginando o Rusev, tá, pra ser sincero, porque Aleister Black já foi confirmado a aparição dele no SmackDown pós-WrestleMania, então no meu vídeo de previsões eu tinha dito Aleister Black e disse que Aleister Black poderia até vencer o Orton, mas não acho que seja o caso, porque depois de um tempinho nessa semana, eu comecei a perceber que Randy Orton tá escalado pro Backlash St. Louis. Na verdade, ele é a capa do pay-per-view Backlash St. Louis, né? St. Louis é a cidade natal dele. Então, assim, eu imaginava que daria um papel de destaque pro Orton no Backlash de St. Louis. E, aparentemente, na minha opinião, vai ser Cena versus Orton, tá? Pelo WWE Championship. É o que vai acontecer. E para isso eu precisava. Aí, para isso eu comecei a pensar que provavelmente o Randy Orton precisava vencer na WrestleMania, né? Porque se ele perdesse na WrestleMania, por que ele estaria lutando pelo título mundial, né? Não sei, não faria muito sentido. Assim como eu falei que Logan Paul também teria que lutar, teria que vencer para poder enfrentar o Jey Uso, enfim. Mas nesse momento eu comecei a perceber que o Randy Orton, independente do oponente, ele iria vencer, tá? E aí, quando ele fez a entrada dele, né, ele veio com uma attire com as cores clássicas, né, azul e amarelo, achei bem legal. E aí a gente teve, né, uma promozinha dele, falando, tal, desafio qualquer um, pá, 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 pá. E aí a gente teve, né, a grande aparição, cara, a grande aparição. Eu tava pensando em Rusev, tá? Meu pensamento final ali até o momento era Rusev. E, sinceramente, eu não tava esperando nem um pouco. Nem passou pela minha cabeça. Eu não. Eu realmente fiquei muito surpreso, tá? Eu gostei muito. E, sinceramente, eu vou deixar o meu vídeo de reação aí, porque eu gravei um vídeo enquanto tava acontecendo.
porque, sinceramente, ele vai falar melhor do que eu. Alberto? Say his name and he appears. I believe in your hand, yeah. I believe in your hand, yeah. Cause you love the land. They say, I believe in your hand, yeah. I believe in your hand, yeah. God! Pois é, galera, Joe Hendry apareceu na WrestleMania. Cara, não passou na minha cabeça por nem um segundo que isso poderia acontecer, tá? Mas acho que alguém ali na crowd disse o nome dele e ele apareceu. Simplesmente incrível, tá? Simplesmente incrível. O pop dele foi maravilhoso também. Eu acho que ninguém tava esperando Joe Hendry, tá? E aí tivemos o Randy Orton contra Joe Hendry. O cara entrou com o título da TNA na WrestleMania, cara. Que bagulho surreal, tá? Que bagulho surreal. Momento único, tá? Daí. O combate, tipo assim, eu mal consegui prestar atenção no combate porque eu tava assim, maluco, né? E tal. Foi um combate quase um squash do Randy Orton, mas tudo bem, sinceramente. Não ligo, cara, não ligo. Não era pra ser um bom combate, era só pra ser um combate divertido e foi divertido. A gente teve vários momentos legais, tá? Principalmente o final eu gostei bastante, que foi o Joe Hendry fazendo aquela viradinha dele no meio do ringue, a câmera dando zoom nele e o RKO do nada. E foi ele que o Randy Orton venceu. E, porra, foi incrível, tá? Foi incrível. Depois do combate, o Randy Orton levantou o Joe Hendry, levantou a mão dele e tal. Foi muito legal, só que aí foi lá e deu um RKO de novo. E aí a gente teve o que pra mim foi o top 2 momentos da WrestleMania, que foi o Randy Orton fazendo a viradinha do Joe Hendry no ringue. Ele deu um tease na crowd, aí levantou assim, girou e fez a pose dele de Randy Orton. Porra, muito foda, tá? Muito foda. Sinceramente, isso foi absoluto cinema, tá? Eu não tô nem aí. Foi incrível. Top 2 momentos da WrestleMania. A entrada do Joe Hendry foi top 3 momentos da WrestleMania, então que se foda, tá? Simplesmente incrível. Vi muita gente falando mal, cagou na cabeça da TNA com isso. Foda-se, foda-se, não cagou não. Foi simplesmente incrível, foi maravilhoso. E é isso. Randy Orton vence Joe Hendry na WrestleMania. Daí a gente teve a luta entre Logan Paul e AJ Styles. Fiquei triste, não teve o Prime Bottle esse ano, né? Não teve a pessoa vestida de Prime. Eu imaginei que aconteceria, como todo ano acontece. Eu tava chutando até Mr. Beast ou Kai Cenat. Mas não aconteceu. Fiquei meio triste com isso. E a gente teve aí na entrada do Logan Paul ele entrando com um drone, né? Achei interessante. Ele jogou drones pra cá, pá. O drone fez uma parte no combate depois também. Mas interessante. A luta tava meio parada, a luta não tava muito assim divertida, na verdade, apesar dos dois serem ótimos talentos. É incrível. O AJ Styles, quando ele tem química com alguém, ele faz um combate incrível, surreal. Mas quando ele simplesmente não tem química com alguém, não sai. Não sai. Tipo assim, Seth Rollins e AJ Styles, eles fizeram dois combates, né? Dois combates. E os dois, infelizmente, não são bons. Mas os lutadores, Seth Rollins e AJ Styles, são simplesmente incríveis, cara. Simplesmente incríveis. Mas não sai algo bom deles, sabe? Isso é muito esquisito, tá? O Edi tem esse negócio. Eu já vi ele ter isso com algumas pessoas. E foi o caso do Logan Paul também, na minha opinião. Não acho que foi um negócio muito bom, não. Infelizmente, não foi um negócio muito bom. A gente viu alguns spots legais. O Logan Paul deu um Lion Sort incrível, tá? Praticamente do outro lado do ringue, né? Eu achei bem legal. Foi uma distância muito grande. A gente vê como ele é muito atlético, né? O Styles é simplesmente incrível em muitos aspectos, né? Como é que esse cara nessa idade está fazendo tudo que ele faz? Ele meteu aquele golpe que ele coloca o cara aqui, ele gira e dá um powerbomb, tipo, é muito bonito esse golpe. Ele foi tentar fazer um Springboard 450, só que o Logan reverteu, mas, tipo assim, forma perfeita do Springboard 450, né? E o AJ Styles simplesmente não perdeu um passo, tá? Ele disse que não consegue fazer mais o Spiral Tap, mas eu imagino que se ele quisesse ele conseguiria, tá? Simplesmente incrível. Daí a gente teve a aparição de um dos amigos do Logan Paul lá, né? Um amigo do Logan Paul
entrou pela barricada, aí ficou ali no canto do ringue e tentou passar um soco inglês pro Logan Paul, né? Como a gente imaginava que poderia acontecer também. Mas aí apareceu simplesmente maravilhoso Karrion Kross. Karrion Kross fez sua aparição na WrestleMania, pegou o soco inglês da mão do cara. Gostei bastante da aparição do Kross, tá? Foi bem legal. Aí o AJ Styles viu o Kross e aí eles começaram a discutir. O Kross tentou salvar ali a WrestleMania, tentou salvar o combate, né? Porque ele falou pro AJ Styles, não, você tem que usar esse soco inglês, cara, por favor, tá? Você tem que usar, você sabe que você não vai conseguir ganhar sem isso e tudo mais. AJ Styles falou, foda-se isso e atacou o Kross, tá? Mas no final o Kross estava certo, AJ Styles tentou o Phenomenal Forearm, Logan reverteu e aplicou o Pulverizer junto com o golpe lá, o soco lá dele, né? E Logan Paul vence o combate, como eu havia previsto também. Imagino que isso vai levar a um heel turn do AJ Styles, tá? Voltar para os evil ways dele e quem sabe a gente vê essa Temi de volta. Eu falei no meu vídeo de previsões que acho difícil essa Temi voltar, mas eu tô muito esperançoso, tá bom? E achei bem interessante. Logan Paul vence AJ Styles na WrestleMania. E a gente teve, né, mais uma surpresa da noite, que foi a luta pelos títulos de duplas femininos. Foi o co-main event da WrestleMania. Eu imagino que se fosse Lyra e Bayley, essa luta teria sido provavelmente a primeira ou segunda luta da noite, não teria sido tão importante. Achei esquisito eles terem feito a Bayley ter sido atacada no backstage. Não sei se eu gostei muito disso, tá? Eles tiraram a Bayley da WrestleMania e já foi reportado que ela não tá lesionada de verdade. Então, o único motivo para eles terem tirado foi justamente para trazer quem eles trouxeram de volta. Mas não sei se eu gostei disso, tá? Não sei se eu gostei disso. E vamos ver como é que vai ser isso aí, porque será que vão seguir um caminho parecido com o que a gente viu com Naomi e Jade Cargill? Será que a pessoa que voltou foi quem atacou a Bayley? Seria meio broxa, né? Seria meio paia. A gente teve aí o retorno do The Man, Becky Lynch, né? Becky Lynch voltou aí. Não posso dizer que estava surpreso, porque quando anunciaram que a Bayley não faria parte desse combate, eu só consegui pensar na Becky, né? A gente já tinha visto teases da Becky voltar no Raw da Netflix, ela não voltou. A gente viu teases dela voltar no Royal Rumble, ela não voltou. E aí só sobrou esse momento, né? Só sobrou esse momento. E como botaram no Come Event da WrestleMania, só tinha como imaginar a Becky Lynch, né? Não tinha como ser nenhuma outra pessoa. Mas de qualquer forma, quando Becky entrou, a gente já sabia que Becky e Lyra se tornariam os campeãs. A luta foi meio ok, tá? Nada de mais, nada de destaque. E no final a gente teve Lyra Valkyria e Becky Lynch se tornando as campeãs de duplas femininas. Lyra Two Belts, né? Lyra que é a campeã intercontinental e agora é campeã de duplas também. Sinceramente, ok, tá? Eu não hypo mais Becky Lynch nesse momento, sei lá, não é algo que me agradou tanto não, pra ser sincero. A gente vai ver aí, então, Lyra e Becky contra Didi Dollin e Tatum Paxley no NXT terça-feira, o que é interessante. Sinceramente, se a Didi e a Tatum ganhassem, eu estaria feliz, tá? Eu estaria bem feliz. Mas eu não acho que vai acontecer. E vamos ver se isso aí vai levar para um heel turn da Bayley, porque eu tinha previsto no meu vídeo que Bayley faria o heel turn na Lyra nessa luta. Mas não aconteceu porque Bayley não estava nessa luta, infelizmente. Então vamos esperar aí para ver como é que vai ser isso aí, mas até o momento temos Lyra Valkyria e Becky Lynch como as novas campeões de duplas da WWE. Daí a gente tem aquele segmento de anunciar quantas pessoas tem na arena hoje, né? Que a gente teve com o Shawn Michaels ontem, que já teve um bot. E aí hoje a gente teve com o Stone Cold, que teve um bot maior ainda, tá? Só que não foi em relação aos números, foi um pouco pior do que isso. Porque o Stone Cold resolveu entrar com um quadriciclo, como ele sempre faz em WrestleMania e tal. Ele entrou, veio das voltas no ringue. Só que quando ele tava virando no ringue, o que aconteceu? Ele bateu na barricada. Foi simplesmente surpreendente, porque, pô, ele nunca chegou a bater, né? Tipo, ele chegava muito perto, mas ele nunca chegava a bater. Eu nunca imaginei que isso realmente ia acontecer. Mas eu acho que é a última vez que a gente viu o quadriciclo, porque o Stone Cold bateu na barricada, a barricada deu uma dobrada e derrubou uma fã que tava ali na frente.
E foi um susto muito grande, né? Stone Cold parou pra checar a mulher lá, a mulher ficou meio eufórica, né? Obviamente e tal. Aí Stone Cold só entrou pro ringue e tal. Daqui a pouco a câmera passou por perto lá, dava pra ver que ela tava chorando e tal, claramente assustada com o que aconteceu. Como não, né? Quase foi atropelada por um quadriciclo. Provavelmente ela machucou ele, mas a gente não tem nenhum reporte sobre o que aconteceu com ela, não tem nenhuma atualização sobre ela até o momento, tá? A gente viu também o Nick Khan, presidente da WWE, aparecendo ali para conversar com ela. Algumas outras pessoas ficaram ali conversando, perguntando se ela tá bem, imagino e tal. E vamos ver, né? Processinho pode rolar feio aí pro lado da WWE, né? Porque não imagino que o seguro do ingresso da WrestleMania cobre ser atropelado por um quadriciclo pelo Stone Cold, né? Stone Cold foi lá depois também e tal, conversou com ela um pouquinho. Mas de qualquer forma, um momento assustador ali. Imagino pra ela traumatizada, tá ligado? E aí a gente teve o main event, a luta principal da WrestleMania. Cody Rhodes contra John Cena pelo WWE Championship. Uau, né? Uau. Só. O que eu falo sobre essa luta, né? O que eu falo? É simplesmente John Cena, né? Simplesmente John Cena. Bom, eu anotei algumas coisas, então eu tenho que falar de qualquer forma. A gente viu uma Titan Throne do Cena, que é só a Titan Throne, a cor preta e o nome John Cena escrito em branco no meio. E achei isso bem interessante, tá? Achei isso bem a cara dessa gimmick do John Cena, gostei bastante. Ele tá arruinando o wrestling, né? De muitas formas. A entrada dele. Entrada de WrestleMania do Cena sempre foi algo muito legal, muito foda, mas esse ano a gente só teve o Cena andando comum, como todas as entradas que ele tava fazendo. Mas foi uma entrada com uma aura muito grande, tá? Eu gostei bastante. Daí a gente teve a entrada do Cody Rhodes. E por um momento eu achei que tinham mudado a theme dele e eu tomei um susto tão grande. Porque eu falei, pô, cara, pra que mexer em Kingdom, tá ligado? Pra que mexer em Kingdom? Mas ainda bem que não fizeram isso. Daí o Cody entrou, a gente viu ele com uma máscara muito foda, uma attire muito legal. A máscara automática, então ela abriu aqui no meio, achei bem legal, tá? E aí a gente foi pro combate. O combate tava seguindo ok, o pacing tava bem mais lento, né, do que o comum. O pacing do Cena tava aquele pacing preguiçoso e foi justamente o que ele buscava nesse heel turn, né? Ele tinha dado uma entrevista já pro Chris Van Vliet há um tempinho atrás, onde ele dizia como seria eventualmente um heel turn do John Cena e ele comentou que um heel turn teria que ser exatamente o oposto de tudo que eu lutei, né? Tudo que eu defendi todos esses anos. Então seria preguiçoso, seria desleal, seria desrespeitoso e tal. Então foi exatamente o que a gente viu nesse combate, né? Foi exatamente o que a gente viu. Ele disse que ia arruinar o wrestling e ele realmente está tentando isso, aparentemente. A gente viu os Five Moves of Doom, bem mais lentos do que o comum, né? Tipo, o Cena primeiro deu um shoulder tackle, o Corey ficou no chão um tempinho e tal, depois ele deu outro, depois o powerbomb. Aí quando ele foi tentar o Five Knuckle Shuffle, o Cody Rhodes atacou ele, mas desde esse momento do Five Knuckle Shuffle, o Cena tava rindo e tal, e a gente via nos olhos dele, cara, dava pra ver claramente o quão emocionado ele tava ali. Cena definitivamente tentou esconder muito essas emoções de estar na última WrestleMania dele, né? Mas não sinto que ele conseguiu totalmente, porque claramente deu pra ver que ele tava muito emocionado. A gente viu aí ele aplicando 4 Attitude Adjustments durante o combate, né? Que eu me lembro foram 4. Inclusive um deles foi um Super AA, né? Que foi da Top Rope. E aconteceu o que a gente esperava, que foi interferência. Eu imaginei que teria uma interferência do The Rock. Não tivemos The Rock nessa WrestleMania, ok? Mas tivemos Travis Scott. É, Quando chegou o main event, eu imaginei que daria Travis Scott mesmo, porque já tinha sido anunciado que ele apareceria na WrestleMania, né? Mas ele não apareceu em nenhum outro momento, então eu falei, pô, vai ser isso, Travis Scott vai aparecer aqui. Mas eu imaginei que ele iria aparecer com o The Rock, mas não, ele apareceu sozinho. Ele distraiu ele um pouco o Cody Rhodes e tal. Daí o Cody Rhodes chamou o Travis para ir voltar pro ringue e para entrar no ringue, né? E finalmente o Cody conseguiu dar o recibo
do Travis, né? Depois do socão que o Travis deu no Elimination Chamber, que deixou o Corey com o olho roxo. O Corey deu um crossroads no Travis Scott. Foi um crossroads bem executado, tá? O Travis definitivamente está treinando um pouquinho. Mas isso deu espaço pro Cena, né? O juiz estava abaixado, o Cena pegou o título, tentou atacar o Corey. Corey conseguiu reverter, pegou o título de volta e pensou em atacar o Cena, mas o Cena ficou implorando para ele não fazer isso. O Corey foi lá e cedeu. O Cena foi lá e deu um low blow nele, né? E foi bem executado, tá? Foi bem executado. Aí a gente viu o Cena atacando ele com o título e depois ele puxou o juiz de volta, fez a contagem. 1, 2, 3. John Cena vence e se torna 17 vezes campeão mundial da WWE. Inegavelmente o maior de todos os tempos, né? Inegavelmente. Eu tô assim tentando processar ainda tudo isso, né? Porque é muito louco a gente ver John Cena no estado que ele tá fazendo essa história, marcando esse momento, sabe? É só surreal ver o Cena dessa forma, tá? É difícil de processar. Então não é algo que eu consigo dizer, porra, eu fiquei muito feliz, porra, eu fiquei triste. Não. Eu só não consigo processar o fato do Cena estar assim e o fato do Cena ter vencido 17 vezes, tá? Eu previ, né, que John Cena iria vencer na WrestleMania, como eu falei, final triste para WrestleMania. E, cara, eu acho que foi muito bem executado. A gente claramente via que John Cena estava muito emocionado. Eu acho que ele até chorou em algum momento, porque eu vi ele limpando lágrimas assim dos olhos. Mas ele estava tentando fazer aquela pose séria, ele estava tentando não esboçar nenhuma reação no rosto dele, tá? Ele comemorou junto com o Travis Scott, foi bem legal. E no press conference, né, ele meio que evitou responder muitas perguntas, né? E disse que no Raw pós WrestleMania, né, hoje ele vai arruinar o wrestling de vez, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, como vai funcionar. Mas de qualquer forma, John Cena é o novo campeão da WWE. Cody Rhodes finalmente perdeu seu título. Imagino que o primeiro desafiante do Cena seja o Randy Orton, tá? Vamos ver se o Cody vai ter uma rematch por agora. Mas posso pensar que se Cody continuar aparecendo por então, talvez ele rivalize com o Travis Scott, tá? Eu acho que Travis vai ter um combate e provavelmente vai ser cedo, provavelmente vai ser por agora. Então, quem sabe? Eu imagino Cena versus Orton no Backlash, então quem sabe Cody Rhodes contra Travis Scott. Não acho impossível não, tá? Não acho impossível. De qualquer forma, vamos ter que esperar para ver. E é isso. Essa foi a noite 2 da WrestleMania. Gostei bastante, foi muito melhor do que a noite 1. Muito, muito melhor, tá? No geral, essa WrestleMania foi boa, eu gostei, teve muitos momentos bons. A noite 1 poderia ter sido muito melhor, mas tudo bem, tá? Tudo bem. E só finais tristes, né? Só finais tecnicamente ruins. Só finais de rios, né? Vencendo. Então, muito legal, gostei bastante. Mas é isso. Hoje a gente vai ter o Raw pós WrestleMania. Amanhã eu vou trazer o review desse Raw também, porque é um Raw importante. E é isso. Então a gente se vê e até a próxima.